Imagine seu amigo feliz por 12 semanas, livre de carrapatos, de pulgas e você livre da preocupação com estes parasitas. Agora pare de imaginar e dê Bravecto pra ele. Bravecto é o único comprimido que elimina carrapatos e pulgas por 12 semanas e ainda tem sabor agradável para os cães. Fala aí, Bob. Ele quis dizer que Bravecto é seguro, fácil de tomar, não sai no banho e não deixa o pelo melecado. Bravecto é da MSD Saúde Animal. Consulte sempre o médico veterinário. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Cicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 38 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 38 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quinta-feira, 24 de outubro de 2019. Edição de número 951 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio. Aproveite e assista o programa também na live. A nossa câmera já está aqui firme e forte, transmitindo com imagens o Entre Linhas. Você pode mandar a sua mensagem, repito, curtir, compartilhar, lembrando que assim que a live terminar, o programa fica salvo e você pode assistir novamente quantas vezes quiser. O programa desta quinta-feira recebe, como tradicionalmente acontece, o cientista político Fernando Chagas. Chagas, obrigado pela presença, bom dia. Olá, amigos, um abraço a todos, em especial nossos ouvintes. Não vou falar porque seria uma indelicadeza, mas eu vou perguntar para ele como se explica 5-0. Daqui a pouco o nosso convidado de hoje vai poder explicar. Aliás, eu não vou poder explicar muito porque eu não vi o jogo do Flamengo com o Grêmio ontem, fui assistir uma estreia no cinema, mas li e assisti os gols depois. Aliás, a coisa mais constrangedora que se pode dizer é jornalistas e influenciadores digitais após a coletiva do técnico português Jorge Jesus aplaudindo o treinador. Eu acho que cada coisa tem o seu tempo, cada momento deve ser respeitado ali, um ambiente profissional. As pessoas estão misturando um pouquinho as coisas, mas enfim, vamos em frente. Nosso convidado de hoje é o vereador aqui de Santos, o Bruno Orlandi. Temos vários temas para tratar. Vereador, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Chagas, bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Entre Linhas. É uma satisfação retornar a essa casa, podendo fazer uma prestação de contas do mandato e comentar os principais temas aqui da cidade, começando pelo 5-0, né? De fato, foi inusitado, mas a verdade é que o Flamengo está com um grande elenco, o investimento foi altíssimo, a questão do futebol, e a realidade está aí, né? Está disparado no Brasileirão, jogo de ontem, fim na Libertadores, fica aí a expectativa do que vai acontecer para os próximos dias, mas que o Flamengo está forte, ele está. Já que você falou em investimento, um país para crescer precisa de investimento. O exemplo está aí no Flamengo. Investimento e sanear dívidas, que foi o que o Flamengo fez com o Bandeira de Melo, seu presidente anterior. É verdade, mas se me permitir, lá nós temos o sócio torcedor, aqui nós temos os tributos, está na hora das coisas se acertarem. Muito bem, 8h41, daqui a pouco vamos desenvolver estes temas do programa de hoje, mas antes vamos prestar serviço aqui para o nosso ouvinte. Atenção, você que utiliza o sistema de travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta quinta-feira, segundo as informações oficiais da Dersa, tudo tranquilo, 5 embarcações operando entre Santos e Guarujá, tempo de espera de 15 minutos em ambos os lados. Problema só na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações operam, tempo de espera de 20 minutos em ambos os lados. A travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa operando, 30 minutos de espera em ambos os lados. Atualizando também as informações do sistema Anchieta Imigrantes, o último boletim divulgado pela Ecovias dá conta de que o
tráfego está lento na via Anchieta, na chegada a São Paulo do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10 por excesso de veículos. A lentidão ainda na chegada à capital pela rodovia dos Imigrantes, do 16 ao 14, também em razão do grande movimento. Nas outras rodovias e trechos do sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego está normal. Caminhões que forem seguir a São Paulo devem acessar obrigatoriamente o trecho de Serra da Via Anchieta. O tempo está bom e a visibilidade também é boa. A operação em vigor neste instante é a normal 5x5. A descida pode ser feita pela pista sul da Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias. 8h42, tem uma informação aqui também passada pelo pessoal da comunicação da Prefeitura de Santos. Já tem um tempinho que essa comunicação foi passada, mas enfim, imagino que haja reflexos ainda no local. A CET informa que a lentidão na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido São Vicente Santos, por conta de uma ocorrência policial. A alternativa no momento para quem sai de São Vicente é a praia. O reflexo da lentidão atinge o cemitério da Areia Branca e há agentes no local. Segundo esta informação passada aqui pela jornalista Silvana Cecília, foi uma tentativa de assalto na altura do SESI. Portanto, a ocorrência policial que está tendo reflexos aí no trânsito. Havendo informações ao longo desta edição do Entre Linhas, nós traremos por aqui, mas a gente sempre torce para que nenhum inocente tenha sido atingido nesta ocorrência, que o problema seja apenas este que nós estamos verificando no trânsito da cidade de Santos. 8h43, tá pronto aí, Chagas? Tá pronto? Vamos lá. A paulada do Chagas logo no começo do programa. Sempre vou fazer uma vinheta para estes temas do Fernando Chagas. Manchete de hoje aqui da Folha de São Paulo e do portal UOL. Aliás, você viu a entrevista da Joyce Hasselman no Roda Viva? Conseguiu ver alguma coisa? Não perdeu muita coisa. Cheguei tarde. Não perdeu muita coisa. Mas diz aqui esta matéria, manchete de hoje, uma das manchetes do UOL, né? Com Joyce e Major Olímpio, ala do PSL, oficializa pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro. Em meio à guerra interna do partido, grupo alinhado a Bivar acusa o filho do presidente de abuso de poder. A ala do PSL ligada ao presidente do partido, deputado Luciano Bivar, oficializou nesta quarta-feira executiva nacional um pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro, recém-nomeado líder da legenda na Câmara. A representação é assinada pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio, e pelos deputados da bancada paulista do partido, Abu Ani, Coronel Tadeu, Joyce Hasselman e o nosso representante aqui da Baixada Santista, o Júnior Bozella. Eu ia perguntar para você, Chagas, se olhando esta guerra interna do partido, essa guerra política, que reflexo isso vai ter aqui para o país em termos administrativos, mas quando um dos nossos representantes assina aqui uma posição como essa, será que pode respingar? Será que o presidente vai ficar bravo com São Vicente, especialmente, que é terra do Júnior Bozella, com a Baixada Santista? Quantos meses? Nós temos 10 meses de governo e o partido já ruiu. O Bolsonaro não tem noção que o Bozella é de São Vicente, aqui da Baixada Santista. O presidente está mais preocupado com os 300 milhões para a campanha do ano que vem de 2020 para as prefeituras. Na realidade, a briga se resume a isso. Luciano Bivar, que é dono do partido há 30 anos, não quer perder o poder, principalmente nesse momento. Mas tinha outro nome, né, Chagas? Esse partido não tem 30 anos, né? Não, mas ele é dono entendi. Dessa, vamos dizer, dessa sigla, que teve vários nomes, né? São 300 milhões para o ano que vem. Se somar os 4 anos, são 700 milhões. Então, a briga está aí. Para você fazer campanha no ano que vem, diferentemente da campanha para a presidência, você, além de ter as redes sociais, você vai precisar de recursos. Uma coisa é você fazer campanha para a presidência da República, outra coisa é você fazer campanha, não vou dizer em 5.575 municípios, mas nos municípios importantes você precisa de recursos. São 300 milhões que o Bivar quer para se firmar como dono da sigla e de um partido que tem influência nacional, embora seja ainda um partido pequeno, sem estrutura, e o Bolsonaro que quer ditar aquilo que é melhor para ele, não melhor para o país, o que é melhor para ele. Rachou. O que eu vejo de grave, ele já não tem base, Bruno, ele já não tem base. E ainda,
rachando com o único partido que era a base para ele, aí fica muito difícil. Terminou a primeira fase do governo dele, com a aprovação da proposta da reforma previdenciária. Ia iniciar uma segunda fase que seria reforma tributária e seria a reforma administrativa. O governo, ouvinte, vai paralisar. Sem base, o Bruno Orlandi está aqui, sem base nenhum governo funciona. Ele poderia brigar com todo mundo, menos com o PSL. Se ele fosse um pouquinho inteligente, ele tomaria com a força da caneta, ele tomaria o partido sem tanta briga, mas ele não sabe viver sem um conflito. Ele cria o conflito para ganhar. Mais cedo ou mais tarde ele vai tomar o partido. Mas quando ele tomar o partido, o que restar, o que sair do PSL vai para o Centrão e inviabiliza o governo dele. Então eu vejo com muita preocupação um país que tem tantos problemas para resolver, principalmente o desemprego e a falta de crescimento econômico. O interesse nacional hoje virou discutir a crise no PSL, promovida pelo presidente da República. Só para encerrar, um presidente da República, principalmente num momento acirrado, onde nós estamos polarizados, ele tem que ser um estadista, ele tem que compor, ele tem que unir o país. E, na realidade, ele está jogando na desunião para manter esses 30%, ir para o segundo turno em 2022 e no segundo turno ele torce para que o PT seja de novo adversário e ele ganhe a eleição. Só que daqui até 2022 nós temos 3 anos para um país que ainda vive uma crise muito grande, uma crise econômica, desemprego. Tem alguns pontos importantes da economia? Tem, mas que não é responsabilidade dele, que é a responsabilidade do Banco Central, caso da taxa de juros. E aí, vereador, olhando à distância, assim, aqui de Santos, essa confusão toda, acha que pode a questão partidária afetar os municípios, principalmente? Porque na última campanha muita gente falava da importância de se olhar para os municípios de uma forma diferente, inclusive na distribuição talvez um pouco mais coerente de recursos, enfim. Causa algum tipo de preocupação ou nada que alguém já calejado com a política não esteja preparado, que até já imaginasse que pudesse acontecer? Eu acho que imaginar, Alex, todo mundo imaginava que mais cedo ou mais tarde pudesse ter esse tipo de problema. Agora, é lógico que vai impactar. A gente vem de um país que 65% de tudo que se arrecada fica no governo federal. Então, nós tínhamos aqui a expectativa, acho que o Brasil inteiro tem, de uma reforma tributária adequada, que o Pacto Federativo de fato seja discutido, porque hoje, pela própria Constituição Federal, muitas responsabilidades estão nos municípios. Quando você fala de educação básica, o custeio é municipal. Quando você fala de saúde básica, o custeio é municipal. Quando você fala até de segurança hoje, as guardas municipais têm um papel preponderante no auxílio à segurança. Então, muita responsabilidade se passa aos municípios e pouco recurso para isso. E a gente vinha numa expectativa de que tivesse uma reforma tributária adequada, que o Pacto Federativo pudesse ser discutido. E o Chagas foi muito feliz quando colocou aqui que esse tipo de discussão em nível federal vai trazer uma dificuldade de governabilidade muito grande. E aí as grandes reformas que o país precisa passar acabam ficando cada vez mais difíceis, porque se você não consegue governar com maioria, a hora que você começa a perder esse espaço e a briga política começa a ter um espaço maior, e quando eu falo briga, eu não estou falando de briga de ideias, estou falando do que está acontecendo de fato, essa briga pelo poder, pelo espaço político, aí a coisa começa a dificultar mais. E quem vai pagar a conta é quem está aqui. Porque quem precisa de escola e o município eventualmente não tem recurso para isso, paga essa conta. Quem precisa de saúde pública e o recurso está no governo federal, não chega ao município, somente através de convênios e áreas específicas que o governo federal entenda necessário, também paga essa conta. Por quê? Porque resolveram discutir quem é que manda na sigla do presidente da República. E tem um ponto que você tocou, né? Desde 88, os municípios vêm assumindo muitas atribuições que, pela sua natureza ou pela sua condição, não era do município. O Bruno Orlandi, ele foi secretário adjunto de segurança aqui de Santos, da Secretaria de Segurança, e ele viveu isso. Cada vez mais cresce a demanda, eu chamo de segurança urbana, não segurança pública, segurança urbana. Por exemplo, a questão dos moradores de rua. Não é o governo federal que vai resolver isso, né? A guarda municipal é que tem que ficar, né, como aconteceu outro dia, uma ação lá no túnel
onde passa o VLT, enfim, é no vereador, no prefeito que as pessoas vão. E a gente vai mais além, nós estamos falando de uma vertente desse problema, mas a gente tem que trabalhar a saúde, a parte de internação eventualmente, nós temos que ter assistência social, que trabalha no mesmo sentido, e uma força-tarefa especificamente na questão de pessoas em situação de rua. Mas a gente pode ir além. O avanço que o município teve aqui em Santos, especificamente, na quantidade de câmeras, foi absurdo. E aí, o Chagas conhece muito bem essa parte de finanças, foram milhões e milhões de reais investidos para que a gente pudesse ter hoje mais de 1.000 câmeras, sendo que são 1.300 câmeras, caminhando para 1.700. Por quê? Porque é um investimento do município, que não é o responsável pela segurança, mas assume. E vê só, é um investimento que demanda, Chagas, manutenção. Você sabe bem disso. Aí o que aconteceu agora, recentemente, quando colocaram uma câmera para limitar a velocidade na ponte dos Barreiros em São Vicente, porque enquanto não se resolve o problema lá, falaram assim, atenção, carros, caminhões, andem mais devagar. Alguém passou pela ponte e pegou as câmeras e apontou para baixo, para não gravar o que estava acontecendo. Do mesmo jeito que apontou para baixo para não gravar, o cara podia ter destruído o equipamento. Então não dá para a prefeitura pegar com todas as amarras burocráticas que tem, comprar uma câmera por semana e colocar ali, né? Então, fica difícil realmente você tomar conta de segurança pública, que nem em tese é uma responsabilidade da prefeitura, é uma responsabilidade do Estado, quando nós temos este tipo de comportamento. Veja, uma situação como essa é para o bem da própria população daquela região, para que a ponte tenha, né, uma questão de segurança aumentada. Aí vai lá um infeliz e faz um negócio como esse. É só um exemplo, porque tem vários outros de gente que arranca cabo de energia, de cobre, de poste, de escola, de unidade de saúde, enfim. E aí essa conta vai aumentando, os municípios têm menos dinheiro, né? As pessoas acham que isso é uma bobagem, que isso o cara vai lá e troca, mas junta isso aí várias vezes no mês, um ano inteiro, quanto é que dá, né, Chagas? E tem um problema, que recentemente teve uma pesquisa de um jornal aqui, semanal, e mostrou que as 3 necessidades que a população exige: saúde, educação e segurança. É isso. Exige do município. Aí vai o Bruno Orlando, que era secretário adjunto, eu era chefe de departamento de orçamento, pedir recurso. Eu falava, não tem recurso. Mas a população exige. Verdade, eu vou lembrar disso, Chagas, vou lembrar. A população exige isso. E você tem que tirar de alguma maneira. Santos, o Bruno sabe disso, felizmente tem uma arrecadação de fazer inveja. A maioria dos municípios A maioria dos municípios. Quanto é que está a previsão do próximo orçamento, Chagas? 3 bi. 3 bi, que eu estou vendo aqui na tribuna que saiu da Praia Grande na casa de 2 bilhões, né? 3 bi. E ele sabe disso, são insuficientes. Imagina município que nem você falou, São Vicente, que depende muito de repasse, de transferência, e que também é uma cidade carente e que precisa cuidar da segurança. Muitas vezes a gente vive, o Bruno é um exemplo disso. Ele tem emendas parlamentares, essas emendas parlamentares, que hoje vão chamar, são impositivas, ele dá para a segurança urbana, que eu chamo de segurança urbana, né? Porque é um meio, são 50% para a saúde e os outros 50%, o caso do Bruno, ele prioriza a segurança. Por que prioriza a segurança? Porque é uma necessidade e que passar essa atribuição praticamente para o município. O vereador, o senhor, já foi dito aqui pelo Chagas e lembrado muito bem na atuação na Secretaria de Segurança, certamente é uma das suas bandeiras, né, de trabalho, e aí é preciso que se sigam todos os trâmites. Por exemplo, se é identificada uma necessidade para a segurança da cidade, o trabalho da Guarda Municipal mais especificamente, seja no caso da Guarda em si, ou de câmeras de monitoramento, enfim. Aí se faz todo aquele trâmite de procurar um deputado estadual, depois o deputado federal, para ver se chega em outros órgãos. O fato do presidente da República ter sido eleito com uma plataforma de propostas, e uma das mais fortes era a questão da segurança pública. O senhor já sentiu não talvez por experiência própria, mas em conversando com outros políticos, que está havendo algo positivo nesse sentido? Tem vindo do governo federal uma conversa, pelo menos, positiva na questão da segurança pública, ou estamos resumidos ainda na questão de vamos armar a população? Não, eu acho que teve sim um enrijecimento em relação à cultura, e isso é importante se destacar. A gente vinha
de um momento cultural até, onde o policial muitas vezes tinha até vergonha de dizer que era policial, fazer uma atuação correta, fazia o combate à criminalidade e muitas vezes tirava a farda para poder chegar em casa com medo de que pudesse ser vítima de alguma coisa. Hoje eu já vejo a população reconhecendo mais o trabalho policial. Isso é muito importante porque faz parte da atuação dele esse reconhecimento. É importante que ele possa avançar nesse sentido. E vejo algumas outras ações que me parecem muito importantes para o momento, como o pacote anticrime do governo federal. O Moro já colocou à disposição, já está hoje no Congresso Nacional essa discussão, e eu acho que é importantíssimo. Existem inúmeras medidas que vão aumentar a possibilidade de combate ao crime. Agora existem outras que eu acho que o governo federal tem que avançar. A gente tem que fazer uma divisão muito clara quando fala de competência estadual e competência federal. Competência estadual é o combate direto à criminalidade, Secretaria de Segurança Pública dos Estados, que comanda a Polícia Militar e a Polícia Civil. Quando a gente fala de governo federal, a gente está falando de Exército, Polícia Federal, Aeronáutica, Marinha, e especialmente um tema, um assunto que me causa grande preocupação no país, que é o tráfico de drogas. Quando a gente fala das nossas fronteiras, a gente está falando de um espaço imenso. O Brasil tem dimensões continentais e entra muita droga pelas nossas fronteiras. Arma também, né? Arma também, arma que abastece o exército do tráfico. Não, e é uma preocupação muito grande porque o Brasil, se não é o maior, é um dos maiores exportadores de cocaína do mundo. E a gente não tem um pé de cocaína no Brasil. Então, essa cocaína está entrando por algum lugar, e pelas fronteiras. Então, a gente tem que ter investimento maciço, e aí leia-se Polícia Federal, Exército, Marinha Aeronáutica. Na minha visão, a gente tem que ter uma ação concatenada desses órgãos, ainda que a competência maior seja da Polícia Federal nesse caso. A gente precisa do apoio. Não dá para dizer que não há essa necessidade. Assim, a gente precisa do apoio das Forças Armadas para que a gente possa cumprir esse território e fechar nossas fronteiras nesse sentido. Para que a gente tenha uma tranquilidade aqui dentro, para que as polícias militares e civis possam, de fato, combater o tráfico interno, a criminalidade interna, sem estar enxugando gelo. Porque você combate e apreende tanto, mas entra 10 vezes mais pela fronteira. Então, esse tipo de circunstância precisa avançar. E eu ainda não vi nenhum resultado por parte do governo federal nessa situação específica. E isso eu acredito que precisa melhorar. Não sei ainda se existem algumas ações em andamento do governo federal, não tive acesso, mas acho importante que a gente possa mirar nisso, porque esse tipo de circunstância dá um custo enorme para todos os estados e municípios, sem falar no custo principal, que é a vida. Mas a equação não é simples, é dinheiro para contratar gente e equipamentos, basicamente não seria isso. O Brasil está agora acertando, já acertou um contrato, vai trazer, finalmente, né? Eu sempre falo, porque quando eu era moleque eu gostava muito de ler sobre aviação militar. E o Brasil está há décadas com os seus aviões de caça dos anos 70, né? Um país desse tamanho não pode. A gente fala, é um gasto elevadíssimo de bilhões, um caça desse sueco, o Gripen, que o Brasil está trazendo, é caríssimo, é caríssimo. Só que assim, é aquela coisa de você falar sobre o militarismo, que alguns acham que o militarismo se resume a entrar nas cidades e descer a lenha em tudo que é bandido, sem perguntar antes o que aconteceu. Tem gente que limita a visão militar a esta condição, e está errado. Confunde as coisas. Confunde as coisas. Eu não sou contra, de forma alguma, que haja um investimento nas Forças Armadas justamente por conta disso. A gente aqui não está preparado para entrar em guerra com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, que nem alguns malucos acham. Com a Venezuela. Com a Venezuela, vamos bombardear lá Caracas e coisa e tal. Não é isso. É exatamente por essa questão que o vereador falou. Se a gente não tiver Forças Armadas preparadas para atuar, especialmente nessa condição de fronteira, esse é um dinheiro investido para que você não pague a conta dentro das cidades. O negócio é basicamente muito simples. Então não dá para criticar o governo, por exemplo, quando se vai fazer um contrato de bilhões para comprar aviões de caça suecos, porque tem que substituir esses que estão aí. Porque por mais que você modernize, reforme, coisa e tal, chega uma hora que não dá mais. Então o Brasil precisa realmente disso. Aliás, eu até gosto de falar sobre isso, porque muita gente acha, Chagas, que a gente é uma condição sine qua non de sermos jornalistas, que nós somos comunistas, somos contra tudo. Não, nesse aspecto eu acho que eu tento passar, e eu penso de uma forma muito conservadora. Eu acho que não dá pra gente estar na fronteira e virar pro traficante, pro onde ele fala assim,
não passa aqui, não joga, não traz a cocaína, não traz, pegue uma rosa aqui, não vai fazer isso com os caras. Eu entendo isso, né? Mas o dinheiro precisa sair de algum lugar. Você precisa ter de onde fazer esse investimento. Aí você pergunta assim, pô, mas como é que fica a saúde, a educação? Tem que ter tudo, né? E aí nós chegamos ao ponto crucial deste primeiro bloco, que é a economia que será gerada com a reforma da Previdência. Ontem fizemos um programa aqui sobre isso. Não vai gerar economia, vai diminuir o ritmo de crescimento do déficit público. Nós vamos precisar de outra ainda. Talvez uma mini reforma, né? Daqui a algumas gerações, isso talvez funcione. Eu sei que do jeito que foi, muitas pessoas vão sofrer no final das contas, mas enfim, o Chagas sempre destacou aqui que era algo realmente necessário, né? Mas não chegou no ponto em que o governo queria. O que eu vejo, agora falando sério, era necessária, mas não é suficiente. Nós ainda daqui a 8 anos vamos precisar de outra reforma. O que mais me preocupa hoje é que o buraco ainda continua grande e o teto de gastos impede qualquer tipo de investimento, caso da segurança. Tudo isso que o Bruno falou, nós temos que cuidar das nossas fronteiras, principalmente a fronteira seca, né? Que Sim. É de onde vem... Investir em tecnologia. Investir em tecnologia. Nós temos um teto de gastos hoje que praticamente impede qualquer tipo de investimento, seja na economia, como a gente sempre discute aqui no programa, seja hoje na segurança das fronteiras. Então nós vivemos um momento muito difícil. Só me estendendo um pouco, se vocês permitirem, te pediram para eu fazer um artigo sobre o Chile, porque como que o Chile, de repente, tem uma convulsão social? Aí eu expliquei, tinha um subterrâneo. O Chile, nos últimos 30 anos, é o país que mais cresceu na América do Sul. É um exemplo até para outros continentes. Mas, de repente, o Chile tem uma convulsão social, era subterrâneo. O que era esse subterrâneo que explodiu? Como explodiu em 2013 aqui, por causa lá porque aumentou o metrô. Aqui também, né? Foi por causa do metrô, né? Não é o aumento de 3% na passagem do metrô. Simplesmente a desigualdade, Bruno. E cada vez mais o Brasil aumenta a sua desigualdade. Uma hora vai explodir como explodiu num país considerado economicamente forte. Não adianta você crescer economicamente se você não distribuir renda. Aumenta a desigualdade, uma hora vai ter a reação da sociedade, como ocorreu agora no Chile. Muito bem, senhores, 9h04, vamos parar para o intervalo rapidinho, daqui a pouco teremos a nossa janela esportiva, vamos falar um pouquinho aí desse jogo do Flamengo com o Grêmio, e o vereador também vai falar sobre a atuação dele. A gente falou muito sobre política aqui, né, no primeiro bloco, sobre a política nacional, e o vereador Bruno Orlandi vai trazer informações importantes a respeito da atuação dele aqui na cidade de Santos. 9h04, vamos para o intervalo Entre Linhas, volta em 3 minutos, até já. Santos FM, apoio cultural. Um detalhe, um toque, uma exclusividade. Há mais de 40 anos, a construtora Miramar coloca inovação e perfeccionismo em cada centímetro quadrado. Por isso, hoje soma mais de 2 milhões de metros quadrados construídos. Prédios residenciais e corporativos, shoppings, hotéis e centros de convenções. Obras que mudaram a paisagem, inovaram conceitos e renovaram a qualidade de vida da Baixada Santista. Construtora Miramar. Paixão por surpreender você. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando o perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado, que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana
ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O seu final de semana pode ser muito mais gostoso na companhia da família e amigos no Parque Balneário Hotel. Aos sábados, o hotel proporciona a tradicional feijoada do parque em um clima agradável, música ao vivo e uma vista para o mar que completa a ocasião. Você vai apreciar uma deliciosa feijoada. Aproveite ainda o day use do hotel e tenha um dia diferente com sua família. Faça sua reserva 3285-6900. Parque Balneário Hotel. Hotel para quem ama hotel. O Praia Mar é lazer, passeio, divertimento e compras. 220 lojas das melhores marcas. Playground, cinemas, área de alimentação e supermercado. Praia Mar Shopping, o nosso ponto de encontro. Praia Mar Shopping, ao nível dos melhores shoppings do mundo. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM, a voz da cidade. 9:08, de volta com o Entre Linhas. Confirmando 9:08, vamos à nossa janela esportiva rapidamente. Falamos já no começo do programa sobre a história do Flamengo. Hoje é o assunto dos botequins e das padarias, né? Todo mundo perguntando o que será que aconteceu. O Renato Gaúcho, né, falou que ia fazer acontecer e o técnico hoje que muitos dizem, né, que seria o substituto do Tite na seleção brasileira, foi atropelado pelo Jorge Jesus e pelo Flamengo. Eu só vou aqui fazer uma comparação rápida de algumas situações para que as pessoas entendam. Assim, não dá para contestar a classificação do Flamengo, tem grande chance de ser campeão, apesar do River ser um grande time. O jogo é daqui a um mês, dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile, se os problemas lá no Chile estiverem resolvidos. Mas o fato de a gente ter uma temporada em que os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são o Flamengo, o Palmeiras e o Santos, mostram o seguinte cenário. O Flamengo trouxe um técnico de uma liga intermediária do futebol europeu. O Jorge Jesus é um técnico conceituado no futebol português que não faz um campeão de Champions League desde 2004 e que fez o Porto 2 vezes e o Benfica nos anos 60. Então vamos olhar o cenário. A sexta liga, talvez, depois de Inglaterra, Espanha, Alemanha, a gente pode colocar a França aí, Itália, ou seja, pelo menos a sexta liga do futebol europeu. Aí trazem de lá para o Flamengo, que é um time que tem dinheiro, que tem investimento e que tem jogadores, inclusive que jogaram aqui no Santos no ano passado e que não faziam a diferença como estão fazendo no Flamengo. O cara chega à final da forma que chegou, né? E ele só perde o Campeonato Brasileiro se começar a jogar muito mal. Então a chance do Flamengo ser campeão dos 2 torneios é enorme. Aí eu trago a discussão para o Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar, tem o Palmeiras, que tem muito dinheiro, muito investimento, um técnico que foi de seleção brasileira e que só está nessa posição, com todo respeito, pelos jogadores que tem. Porque está aqui o vereador Bruno Orlandi, que assistiu o Palmeiras e Avaí. O Palmeiras sofreu uma enormidade para ganhar do Avaí. Mas nem me fala. Aí veio pegar o Santos na Vila Belmiro e não viu a cor da bola no primeiro tempo. E aí é uma outra realidade. O Santos, que tem um treinador estrangeiro também, conceituado, que algumas pessoas em Santos contestam, e na torcida do Santos contestam. Claro que ele tem lá os erros dele, mas
contestar na condição de fora, não sei o quê, se fosse técnico brasileiro que fizesse isso já estava fora. Argumentações estúpidas, né? O cara vem para cá, tem um time, o elenco muito pior que o 10º colocado, por exemplo, do campeonato, e faz o trabalho que está fazendo. No final das contas, a gente tem que olhar o seguinte: faz diferença você ter dinheiro, você ter grandes jogadores? Faz. Só que os nossos treinadores estão muito atrasados, porque eles se acostumaram com algo que é comum no Brasil, que é o paternalismo. Vamos lá, faz um churrascão entre os jogadores, você é amigo deles e coisa e tal, e vamos que vamos. E nunca teve trabalho tático sério. São poucos os treinadores que fazem. E se exige demais do atleta, eles derrubam o treinador, como aconteceu recentemente no futebol brasileiro. Todo mundo viu, não preciso repetir. Então, que sirva de lição. Se o Flamengo ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Santos indo para a final, indo para a Libertadores do ano que vem também, que as pessoas comecem a refletir. E mais do que nunca, eu lamento o fato do Palmeiras ter tido uma visão tão pequena como o Internacional teve agora trazendo o Zé Ricardo. O Palmeiras tinha dinheiro e condições, por exemplo, de ter trazido o Zé Mourinho para ser treinador aqui. E não quis. Foi no mais do mesmo, que é o Mano Menezes. Aí acontece o que aconteceu recentemente. Enfim, que esta reflexão sirva para o futuro do futebol brasileiro, porque não adianta nada a gente produzir jogador, né, os clubes melhorarem, coisa e tal, e entregar o comando do Boeing para o piloto de teco-teco. Que desculpe os treinadores brasileiros, é a situação que a gente tem hoje. Certo, vereador? Olha, eu concordo com você em gênero, número e grau, e quero acrescentar um outro fator. A gente precisa profissionalizar cada vez mais o futebol brasileiro. A gente é apaixonado, a gente gosta do tema, todo menino com 8 anos quer ser jogador de futebol, tem aquele sonho, mas a verdade é que a gente ainda tem muita interferência de empresário em escalação de time, a gente tem muita interferência de empresário na contratação para valorizar o passe e vender futuramente. Então a gente tem que falar disso de uma forma mais aberta e começar a cobrar resultado, porque não dá para a gente ficar refém disso. Olha a seleção brasileira, o mesmo retalho que é. Escala aqui, escala ali, não consegue movimentar, tem um problema seríssimo de calendários europeus, calendário do Brasil, e aí você acaba com esse bolo todo fazendo uma seleção fraca, que não é competitiva. A gente tem esses mesmos problemas nos times brasileiros, onde você, com esse tipo de interferência, já não sabe mais quem é que manda e fica solto, esse paternalismo fica acontecendo o tempo todo, e quando acontece a pressão, derruba-se o treinador. Então, quer dizer, no final das contas, o torcedor vê um jogo sofrível, vê um jogo triste, ele não consegue ter aquela alegria porque o futebol não aparece. Muitas vezes joga-se de forma retranqueira para garantir um resultado no fim, e já está provado que a receita não é essa. Está aí o Flamengo, que consegue, de uma forma exemplar, estar à frente da tabela. Pelos números históricos, me parece que com mais 15 pontos ele está resolvido, ele chega já no fim do campeonato. É capaz dele chegar daqui um mês na decisão da Libertadores com o título brasileiro encaminhado. É isso. Né? Então, será que não está na hora de repensar o futebol? A gente conseguiu o grande avanço que foi o sócio torcedor. O Flamengo cresceu, o Palmeiras cresceu, outros clubes brasileiros cresceram, mas não é só isso. A gente tem que profissionalizar a gestão, nós temos que acertar esses detalhes e principalmente acabar com esse paternalismo aí desenfreado. Muito bem, 9h14, o tempo vai dizer, né? O tempo dirá a respeito do futuro aqui do nosso futebol brasileiro. Deixa eu registrar na nossa live a Selma Regina, a Marjorie Cardoso nos acompanhando. Vereador, o que a gente pode destacar deste momento aqui de Santos? Eu sei que o senhor continua firme e forte naquela questão de observar e cobrar o sistema Anchieta Imigrantes, ainda mais que estamos às vésperas aí de mais uma temporada de verão e de congestionamentos e tal. É fato que nós temos uma obra na entrada da cidade que daqui a pouco deve ajudar bastante nessa situação, mas ainda continuamos descendo pela Anchieta em meio a caminhões de ônibus e coisa e tal, né? Além, é claro, de ficarmos atentos para tudo que acontece aqui na nossa cidade. O que o senhor está de olho aí nesse período do ano? É realmente observar o sistema Anchieta Imigrantes? Vi também que o senhor tem um projeto interessante a respeito de doação de órgãos, né, vereador? Que facilitaria aí, inclusive na questão de sepultamentos. Enfim, queria que o senhor desse um panorama do trabalho atualmente na Câmara. Vamos lá, Alex. Obrigado pela oportunidade. De fato, nós temos um projeto que foi aprovado recentemente na Câmara e vai ao prefeito agora para sanção,
que é a possibilidade de isentar alguns pagamentos, algumas taxas funerárias do município, quando a pessoa é doadora de órgão. Não são valores muito expressivos, é muito mais um incentivo, uma consciência popular para que a gente possa avançar no tema de doação de órgão. Hoje o Brasil tem um percentual abaixo do necessário, a gente ainda tem crianças aí que não conseguem esperar até o momento e a gente acaba perdendo essa vida por conta de falta de doação de órgãos. O Brasil avançou muito nos últimos anos, nós tivemos uma melhora na legislação, tivemos uma melhora até no preparo, no acondicionamento dos órgãos para que ele pudesse chegar em tempo hábil, são 24 horas, é uma coisa muito rápida de fato, mas a gente precisa aumentar o número de doadores. Eu particularmente sou a favor da economia comportamental, onde as pessoas não deveriam ter que falar que são doadoras para doar o órgão. Eu acho que uma vantagem muito grande é que todos fossem doadores e aqueles que não querem que o façam de maneira declarada. O Brasil já foi assim no passado, foram grandes discussões, mas também era um outro momento que o Brasil passava. Eu acho que a gente deveria voltar a discutir isso, mas de qualquer maneira essa lei vem para incentivar a doação, vem para discutir, ela tem sido muito bem aceita, eu tenho recebido muitas belas palavras por onde passo por conta dessa legislação, porque... Só quem perde um ente querido por algo do gênero sabe como é, né, vereador? Exato. Eu nunca tive na família, mas eu tenho amigos próximos que passaram por essa circunstância, ou recebendo, ou tendo seu filho na fila de doação, e é muito triste ver o desespero de quem passa por isso. Então, se a gente puder colaborar, por que não? Nós não podemos trocar um tecido humano por uma vida humana. Então está na hora da gente avançar nesse sentido. Você vê a falta de divulgação é cultural mesmo do brasileiro não ter esse hábito de doar após a morte, que ele não vai utilizar mais, para uma pessoa que precisa de um fígado, de um rim. Eu acho que é cultural. A gente passa... antigamente tinha-se um medo muito grande, né? O pessoal falava, não, mas se eu for doador, vão me matar. Imagina, isso acabou. Acabou. Espero que nunca tenha... Vai que eu não morri, acordo, né? Os caras que pensam isso, né? Hoje é a família que decide, mas muitas vezes não dá tempo, a pessoa acaba ficando naquela condição corrida, a família já está envolta em tanto sofrimento, né? Acabou de perder seu ente querido. Então, eu acho que a gente tem um estudo americano que fala que, dependendo do que você faz, a economia comportamental ela vai direcionar. Então, hoje no Brasil, salvo engano, 2 a 3% da população somente é doadora de órgãos. Isso porque você tem que declarar, ou a família ou faz quando você perde a vida. Quando você fala do outro lado, se todo mundo for doador, salvo algum tipo de declaração contrária, você vai aumentar isso para 90%. Então, minha visão sobre o tema é que a gente possa salvar vidas. Mas não teve essa legislação já no Brasil? Não temos. No Brasil hoje é a família que faz a escolha, infelizmente. Mas, enfim, a gente está tentando de todas as maneiras ajudar aqueles que estão em necessidade, principalmente nesse sentido. E a doação de órgãos, faça um apelo público, que todos possam falar para sua família, sua vontade, para que em eventual situação como essa, aquela pessoa que você tem tanto apreço, tanto carinho, possa de alguma maneira colaborar para salvar a vida de outra pessoa. E a gente vê tanta matéria, especialmente na televisão, né, quando alguém que perde a vida num acidente, um jovem, por exemplo, acidente de moto, acidente de trânsito, e aí o coração desse jovem é usado para dar uma nova esperança, uma nova vida a alguém que está numa fila esperando. Aí se promove o encontro da família, né, do doador com quem foi beneficiado, e via de regra é algo bastante emocionante, né? A pessoa tem uma parte daquele ente querido que vive naquela pessoa que recebeu, né, a doação. Então, eu acho que no final das contas, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, é algo que deve acalmar um pouco o espírito de quem está sofrendo tanto. Se me permite, pois não. Alex, eu só queria fazer aqui, eu estava pensando enquanto você falava, eu quero tomar a liberdade de lançar uma campanha aqui no seu programa. Todos sabem da luta que a gente trava contra a Ecovias, enfim, já há alguns anos, pelas dificuldades da Operação 2x8, da Operação Comboio, muitas vezes, na minha visão, implementadas em momentos desnecessários, com dificuldade, e eu acho que está na hora do cidadão santista ser ouvido. Nós já fizemos 3 audiências públicas na Câmara Municipal. Infelizmente, na última, eu fui avisado pela Ecovias e pela Artesp com menos de 24 horas da ausência deles, ainda que eles tivessem sido convidados com mais de 20 dias de antecedência. Um deles, então, avisou 12 horas antes por e-mail.
E nós ligamos, enfim, toda essa dificuldade. Já fizemos representações no Ministério Público, hoje nós temos inquéritos civis já em andamento, temos outras representações para encaminhar, mas a força da população é algo que ninguém segura. É fundamental. Então, exatamente, o que eu quero propor a partir de agora? Você que passa por um problema na Imigrantes, seja pela Operação 2x8, seja pela Operação Comboio ou qualquer outra dificuldade, vá no Facebook, vá no Instagram, marque este vereador, pode colocar lá @Bruno Galotti Orlandi no Instagram ou Bruno Orlandi no Facebook, você vai localizar, faça um stories, faça um post, me marque, coloque no seu Facebook, na rede social e marque também a Ecovias, marque a Artesp, pode me marcar, vamos todos, que você me marcando eu vou repostar, eu vou fazer uma pressão e peço que todo mundo faça nesse sentido, para a concessionária, para a agência reguladora, para que a gente possa ter de fato soluções para esse problema. Todo santo dia eu tenho alguma pessoa que me fala, Bruno, eu tive uma dificuldade na Ecovias. Eu estava descendo, tinha Operação Comboio, eu não vi neblina. Eu estava na Operação 2x8, num domingo, voltando para minha casa novamente. População santista sempre sofrendo detrimento. Não era feriado, não era verão, não era temporada, mas eu desci pela Anchieta junto com os caminhões num domingo. Eu estou no fretado, eu uso van, só porque ela tem placa comercial, eu sou obrigado a descer pela Anchieta. O mesmíssimo carro, o mesmo veículo, a mesma van, não tem placa comercial, pode descer pela Imigrantes. Eu tenho ônibus com tecnologia embarcada que permite que eu desça pela Imigrantes. Por conta de ônibus que não tem essa tecnologia, eu sou obrigado a descer pela Anchieta. Então, toda vez que acontecer esse tipo de coisa com você, me marque Ecovias, marque Anchieta. Vamos tentar fazer uma grande pressão popular para que as pessoas entendam que a população santista, a população da Baixada Santista, não aguenta mais viver com esse problema. Mas, vereador, eu vejo o maior problema não na Ecovia, no órgão regulador, na Artesp. Um era para ela agir com mais vigor. Mas tem independência para fazer isso? Então, olha, essa é a questão. Tem independência para fazer isso, porque não é a Ecovias que vai fazer a nossa distinta ponte aí agora? Eu quero ir mais além. Eu, quando pedi, se me permite, vou me alongar só um pouquinho no tema, que eu acho que é importante. Quando a gente fez aqui a audiência pública, a gente pediu alguns documentos para a Ecovias na audiência, eu nunca recebi esses documentos. Mas com a instauração do inquérito civil, que é público, esses documentos foram apresentados. Nós tivemos ali a informação que a Ecovias ela tem um faturamento mensal de 90 milhões de reais. Nós estamos falando de algo em torno aí de R$1 bilhão ano. Então, são valores extremamente consideráveis. Ela gasta em uma série de ações sociais e publicitárias muito mais recurso do que ela deixasse de cobrar metade do pedágio para quem desce pela Anchieta na Operação 2x8. Por quê? Porque quem desce pela Operação 2x8, obrigatoriamente por uma única faixa da Anchieta, ela está descendo com caminhões, ela está numa pista mais sinuosa, ela está mais adstrita à neblina, é uma pista mais antiga e vai demorar muito mais para chegar na casa dela, principalmente se tiver um acidente ou uma neblina. Então vai demorar 4, 5 horas numa pista que ela poderia demorar 40 minutos na Imigrantes. Então, com esse tipo de dificuldade, se ela diminuísse o valor do pedágio só naquele ponto, e ela tem a liberdade para fazer isso, pelo que arrecada, a gente já teria um mínimo de respeito ao cidadão santista. Não é o melhor dos mundos, mas é algum tipo de compensação. E ela não faz, mas continua gastando em publicidade, continua gastando em outros tipos de ações. Então, eu vejo, Chagas, que ainda que a agência reguladora tenha que, de fato, colocar a mão, a Ecovias também pode fazer o seu papel. E, infelizmente, não é o que a gente vê. A gente vê um pedágio caro, a gente vê um valor alto, uma única praça de pedágio, eles falam isso, não, mas é porque cobra uma vez só. Cobra uma vez só porque é interessante para a Ecovias. Quando você tem uma única praça de pedágio, você tem metade dos funcionários, você tem metade da estrutura, você consegue fazer de forma diferente e baratear o teu custo. Então, a grande preocupação que nós temos é que o santista seja respeitado, que a gente tenha a condição de voltar para nossa casa e ver nossa família com muito mais tranquilidade. Nós temos números que apontam que mais de 10 mil pessoas na Baixada Santista sobem e descem a serra todos os dias. Nós temos pessoas que vão no fim de semana para São Paulo, para o interior, que tem que descer pela Anchieta e chegam em casa 11 horas da noite, meia-noite. Então, só corroborando o que você está falando, tem um amigo nosso que trabalha na SPN. Nós marcamos de comer uma pizza ali perto de casa às 10 horas da noite. Chegou 1 hora da manhã. Demorou 5 horas para descer.
É isso. 5 horas. Eu tenho muitas vezes reuniões em São Paulo, enfim, no governo do estado, na Assembleia Legislativa, para alguns trabalhos. Eu nunca sei a hora que eu vou chegar de volta à Câmara Municipal. Aliás, isso é uma boa questão. Nenhum dos nossos deputados estaduais abraçou a ideia ou não tem entrada com o governador, não tem o WhatsApp. O governador manda um áudio para o governador e é história. O deputado Paulo Correia fez uma frente parlamentar. Hoje ele vai discutir isso na Assembleia, mas ele explicou que tem uma fila até você poder começar, uma fila de frentes parlamentares até entrar. Frente parlamentar do CPI, tá? Eu não sei como é que ele fez a nomenclatura esquema exata. 2x8 lá, provavelmente. Por aí, alguma coisa assim, padrão Ecovias. E o deputado Tenente Coimbra também fez uma legislação permitindo a descida de fretados pela imigrantes, mas é uma lei, está sendo discutida, ainda é um projeto dentro da Assembleia. Então, são 2 deputados que estão fomentando isso. O fretado pela imigrante isso ajudaria bastante, né? Nossa Senhora, eu já fui usuário. Aliás, eu continuo sem entender, os caras dizem que a inclinação da pista, que não tem tecnologia. Pô, acabei de assistir aqui, o homem foi para a Lua com a lata de uma cadeira elétrica, Chagas, você que é um homem ligado na tecnologia do automobilismo, o homem foi até a Lua com um equipamento que tinha menos tecnologia do que tem no meu celular. O cara vai me dizer que não tem como ter um freio, que o ônibus não tem um freio para descer a serra. Existem serras no Brasil mais inclinadas onde descem caminhões. Existem serras no Brasil, não estou inventando. Ônibus, caminhões, Então aqui não pode. Quer dizer, a gente fica numa situação muito delicada com isso. E com todo o respeito aos caminhoneiros, eles transportam cargas. Lógico que a vida humana, o motorista está ali, nós todo carinho, todo o nosso respeito. Mas quando a gente fala de fretado, nós estamos falando às vezes ali de 45 vidas. E eles estão sendo tratados como carga. Não dá para ser assim. A gente tem que ter um mínimo de respeito. Você imagina do jeito que a coisa vai ali, o dia, Deus o livre e guarde, eu espero que isso não aconteça, a gente reza todo dia, mas um acidente. Quem é o responsável por isso? Se acontecesse um dia o que aconteceu na Curva da Onça, lembra? Lembro. Nos anos 80? Lembro. Inclusive, uma professora amiga da minha mãe estava naquele ônibus. Aliás, você passa hoje ainda e você vê aquele trecho interditado onde era a curva, né? Feita daquela forma. Deus o livre, caiu um ônibus da Anchieta, né? Pelo amor de Deus, mas... E que dá medo, dá medo. Eu já desci muito quando eu trabalhei em São Paulo, principalmente porque tem motorista... Você já conhece os motoristas, né? Você, tinha um lá, um gaúcho lá, que era sensacional. O cara parecia que estava, né, dirigindo uma nuvem, não um caminhão, nem um ônibus, né? Agora tinha outros que o cara estava estressado, que alguém falava alguma coisa pro cara, e você tá sentando na janela, você só tá olhando o precipício ali, o cara colado no guarda-reio, pisando no freio na hora que chegava na... Entendeu? Baixa o Lewis Hamilton no cara ali, ele acha que pode fazer. Pode? E você chega, você desce a serra rezando 15 Pai Nosso e 20 Ave Maria, entendeu? Você não pode ir para casa desse jeito, né, vereador? Não. E a apreensão de quem está lá, é a apreensão da família que fica. Muitas vezes o emprego dele depende disso, então ele não tem escolha, acaba participando disso. E o desgaste que ele tem, né? Ele vai chegar mais tarde em casa, vai dormir mais tarde, no outro dia ele tem que levantar cedo, ele é um profissional, acaba até afetando o rendimento dele, porque ele não tem um descanso necessário. Nenhum. Parece besteira, mas não, é fundamental. Imagina isso. O seguinte, Chagas, o cara geralmente entra entre 7 e 8 horas da manhã. Em São Paulo. Então ele sai daqui 4, 5 horas da manhã, mesmo que ele não chegue tão cedo, o fretado tem outras pessoas que têm o seu horário. Quando ele retorna, saiu de lá às 6 horas da tarde, 5 da tarde, tá chegando aqui 8 da noite, 9 da noite, ele não tá vendo nem os filhos crescer. A verdade é essa. Você imagina os filhos chegando em casa, dependendo da idade, chega 9, 10 da noite, ele tá dormindo. E cansado, pai, né? Também. Até tomar banho, jantar, não vai ver nenhuma televisão, porque no dia seguinte ele tem que levantar às 5 horas da manhã. O cara baixa uma série e assiste no ônibus. É o que dá para fazer hoje em dia. Assistir alguma coisa no transporte. Senhores, 9h29, a gente está caminhando para o final desta edição do Entre Linhas. Aliás, como foi dito aqui a respeito dos filhos, né? Eu queria mandar um abraço para a doutora Alessandra Gonçalves. Ontem nasceu a Maria Luísa. A doutora se afastou aqui do programa nas últimas semanas, né? Até por ser a fase final da gravidez. E ela nasceu aqui em Santos com saúde, bem. Então a gente deseja felicidades à família e muita saúde para Maria Luísa, que chegou ontem aqui à nossa existência, ao nosso planeta, né, ao nosso mundo, com saúde aqui em Santos. Doutora Alessandra Gonçalves sempre com a gente aqui, titular também do quadro Além das Quatro Patas, todas as sextas-feiras aqui no Entre Linhas. Então a gente faz esse registro aqui
que o parto ocorreu tranquilo e a bebê está bem, graças a Deus, e com saúde. Senhores, 9h30. Vereador, algo a acrescentar para a gente fechar esta edição do Entre Linhas? A gente sabe que também nessa época do ano, né, nós estamos caminhando para o... Daqui a pouco já é novembro, né? A cidade já entra num ritmo diferente. As lojas já tem material de Natal, né? Não, Panetone já tem faz um mês, Panetone, né? Eu sei, por mim podia ter Panetone o ano inteiro, não teria problema nenhum. Por mim também. Mas já estamos nesse ritmo da contratação de muita gente no comércio, né? As contratações temporárias. O senhor ouviu dizer alguma coisa da Operação Verão, assim? Se vai mudar alguma coisa, se está tranquilo? Olha, eu não tive essa informação ainda, Alex, mas é sempre uma preocupação. A gente tem uma população flutuante na Baixada Santista, em especial Santos, muito alta. A gente sabe que as nossas taxas aqui hoteleiras disparam, graças a Deus, vem bastante gente para Santos. Nós chegamos a ter aqui 5 milhões de turistas nessa época do ano. Então, é importante que a Operação Verão aconteça, venha um efetivo direto de São Paulo, que fica apenas na orla. E aí, a gente sempre explica para todos os ouvintes. A operação que vem de São Paulo, ela fica na orla porque é ali onde se concentra o maior número de turistas da cidade. E porque esses policiais também não conhecem a rotina dos bairros, não teria o menor cabimento mandá-los para regiões que eles não conhecem. Mas os policiais da cidade que fazem a orla acabam recuando e como o pessoal de São Paulo faz a orla, esses daqui aumentam o policiamento no interior da cidade. Então, a cidade inteira ganha, todinha. Então, é muito importante que aconteça. A informação que eu tenho é que vai acontecer, que a Operação Verão está confirmada. Esperamos que seja assim de fato. Vamos acompanhar, mas não vejo de forma alguma que seja diferente. Não consigo conceber às vezes tem uma mudança ou outra em termos de... aumenta, diminui um pouquinho o efetivo e tal. Mas a operação em síntese... Isso vai ser a primeira Operação Verão do governador Dória, né? Isso vai, né? Porque ele estava assumindo, né? Ele não planejou a anterior, né? Era uma transição aí. Então já vamos aqui fazer o pedido, que ele aumente a quantidade de policiais militares na Baixada Santista, especial Santos, e que aumente também os dias, né? Porque a gente vai ter um carnaval um pouco mais distante do fim da temporada, mas por conta disso as pessoas acabam vindo mais para o litoral e ficando aqui. Então que de repente ele consiga manter esse ato entre a temporada de verão, né? O fim das férias escolares e o carnaval, para que a gente possa ter essa segurança por mais tempo, já vista que os turistas continuarão vindo aqui para a cidade. E vereador, só para encerrar, um avant-première, qual é o próximo projeto na Câmara? Então, a gente tem aqui um projeto, não é o próximo, mas é o próximo a ser votado, se você me permitir, é muito bacana. É um projeto de incentivo à cultura. A gente tem hoje uma necessidade muito grande, inclusive vinculada ao turismo, né? A cultura ela faz parte no mundo inteiro da área turística, e é o Promifac. O Promifac é um projeto que permite um incentivo fiscal para a área cultural. Como é que funciona isso? As pessoas podem pegar até 20% do que paga de IPTU ou ISS, né? IPTU, pessoa física ou jurídica, e com isso, até 0,2% do orçamento municipal, nós estamos falando aqui uma conta rápida de R$2 milhões aproximadamente, possam ser investidos diretamente na área da cultura. E aí a gente está falando de cinema, de teatro, de revista, de música, circo, enfim, literatura, arte gráfica, arte plástica, tudo que a gente possa trazer para o desenvolvimento da cidade. Com isso a gente consegue girar a economia, com isso a gente consegue gerar emprego e trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade. Vereador Bruno Orlandi, obrigado pela presença, um abraço, até a próxima. Obrigado, Alex, pela oportunidade, um abraço, Chagas, e a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado ao vereador pela presença. Chagas, tem um destaque final para você aqui. Qual comentário rápido. Manchete aqui de A Tribuna, olha só que coisa boa. A ANEEL anuncia que conta de luz ficará mais barata em Santos. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira a revisão tarifária periódica que ocorre a cada 4 anos para a CPFL Piratininga, o que resultou em uma redução média de 7,80% das tarifas. Ou seja, Chagas, pode ligar o ar-condicionado um pouquinho mais cedo. E justamente no período, né, que o ar-condicionado é necessário, né? Vamos chegar a dezembro aí, janeiro, né? Mas é importante. Mas nesse aspecto, aí que eu falo, a agência reguladora. A agência reguladora, ela tem que funcionar para exigir que o concessionário atenda também, né, os interesses do usuário, né? Isso aí é uma antecipação de decisão no STF, hein? Preparem, está sendo discutida a questão tarifária, seletividade no STF. Eu acho, me parece
que a gente está tendo uma antecipação aí para diminuir futuros prejuízos. Com certeza. E muitos encargos são cobrados que já não deveriam ser cobrados na conta de luz. Muito bem. Chagas, um abraço. Até semana que vem. Valeu. Até quinta. Por enquanto até quinta, mas deve ser até quinta mesmo. Muito bem, 9h35. Fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio, lembrando que assim que o programa terminar, a nossa live fica salva, você pode assistir novamente quantas vezes quiser. Fique atento, daqui a pouco, 10 da manhã, tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão, que volta às 11 da manhã com mais uma edição do Santos News. E lembrando também que ao meio-dia começa por aqui o ZR News com meu amigo Zé Torquato até a 1h da tarde. Entre Linhas volta nesta sexta-feira a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Sicoob Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Sicoob Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse sicoobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Sicoob Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM.